queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia de estudo com o Reverendo Davidson, a teologia sobre o jejum. E eu não posso, né, como é de costume, ficar falando muito, porque o foco do dia de hoje é justamente esse estudo. Mas, antes de mais nada, eu quero orar. Quero orar e em seguida já convidar o reverendo Davidson para que esteja aqui. Vamos lá, então. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, porque reconhecemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero te agradecer pela vida desse amigo, desse irmão que está em deslocamento, ele que está indo para o trabalho ou retornando para o trabalho. Alguns que estão indo, para a escola, para a universidade, outros que estão, saindo para fazer algumas, tratativas pessoais. Que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja, dando direcionamento, que o Senhor esteja abençoando o dia de hoje, em nome de Cristo Jesus. Pai, pedimos por esse momento em que estaremos juntos, que o Senhor possa nos conduzir, o reverendo Davis, ou que o Senhor possa falar através dele, e que muitas vidas, mais uma vez, sejam edificadas, sejam fortalecidas para a glória e honra do teu nome. É a minha oração, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, vou chamar o reverendo Davidson. Reverendo Davidson, bom dia! Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Como está sua mamãe? Fala pra gente. Estamos bem, né? Minha mãe tem melhorado, graças a Deus. Minha família vai bem. Como é que tá aí a Cris e a Agatha? Estão bem, graças a Deus. Acredito que todas as vezes aqui, de ontem para hoje, caiu a temperatura. Aí a Cris, né, sentiu um pouquinho, mas graças a Deus a gente está administrando e a gente está conseguindo vencer cada desafio do dia. Graças a Deus, né? Então estamos aí para mais um estudo aí. Joia, Reverendo Davidson, eu vou sair de fininho e aí você fique bem à vontade aí para ministrar a nós, tá bom? Tenha um bom dia. Obrigado, pastor Aderson. Espero que seja uma bênção, né? O nosso estudo hoje. A gente lidando com as coisas, né? Que dizem respeito à obra de Deus, ao reino de Deus. Eu vou começar essa parte cultural um pouco diferente hoje, falando do curso livre de teologia básica. Comigo, né? Você pode fazer a assinatura desse curso e, a partir dessa assinatura, você então pode ter acesso a 20 disciplinas de teologia. São disciplinas básicas, né, de teologia. Você percebe aqui, ó, que tem muita coisa boa, né? Tem as perguntas frequentes aqui, enfim. Né, você pode conhecer. Tem uma aula de degustação que, quando você, adquire, né, o curso, você pode, clicar aqui e assistir essa aula de degustação antes de comprar propriamente, para você ver se vale a pena, né. Então aqui, ó, curso Livro de Teologia Básica, 20 disciplinas dentro desse curso, todas básicas, todas muito simples, direta, sem rodeio, tudo que você precisa saber para ter uma uma ação mais segura no ministério cristão. Esse curso aqui foi feito para líderes leigos, para você que vai aprender a pregar, vai aprender a fazer um estudo bíblico, vai aprender a interpretar a Bíblia, enfim. Tem muito material bom aqui, material de missões, tem curso de missões. Vale a pena você conhecer o curso livre de teologia básica. Você acha esse curso aqui pela Hotmart, tá vendo? A Hotmart. Você vai lá na hotmart.com, coloca, curso livre de teologia básica comigo, e então você vai ter acesso a esse curso, tá legal? Vale a pena. Além desse curso, eu também tenho um curso especial, que é o curso Introdução à Exegese Bíblica, tá? Nesse curso aqui, ó, você vai ter
acesso a como os profissionais, escritores, autores, professores renomados no mundo inteiro, teólogos renomados, como eles fazem a interpretação bíblica. Então, eles fazem a exegese bíblica usando uma técnica, e essa técnica está esmiuçada aqui nesse curso. É um valor simbólico, né, de R$ 50. Você compra e tem aqui as aulas do curso, os exercícios, as apostilas, todos os recursos, ferramentas digitais também, todos os recursos vitaliciamente. Você vai ter todo esse material até enquanto você viver, entendeu? É bem interessante e vale a pena conhecer o curso Introdução à Exegese Bíblica. Além desses, tem mais cursos aqui embaixo, ó. Tem aqui o livro Produção Divina no Curso da Vida, né, do Salmo 91 em PDF. Tem o Panorama do Antigo Testamento, um curso também muito bom. Exegese e exposição envolvendo também, além da exegese, a pregação expositiva. Tem o Manual de Teologia da Oração, Antigo Testamento, que você pode adquirir. Tem o Exegese e Exposição organizado aqui. E o Introdução ao Estudo do Apocalipse. Também tem esse curso aqui. Então, muito material bom para você conhecer e ser abençoado no seu ministério. Além desses cursos, temos também aqui livros, né? Como você já tem visto aqui, vários livros aqui. Eu quero dar destaque aos 3 que eu lancei recentemente. Sim, eu tenho 3 livros lançados recentemente. Storytelling para pregações narrativas, vamos dar uma olhadinha já nele. Temos aqui também Esther, a providência divina contra o antissemitismo, lançamento junto com o outro aqui que é parceiro dele, né? O aparato crítico do livro de Esther. Esse livro aqui é mais técnico. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Primeiro no Storytelling para pregações narrativas. Você está vendo aqui esse livro. Nesse livro aqui eu ensino a técnica de contação de histórias para você que tem interesse em fazer pregações com narrações, né, narrativas. Então você vai aprender storytelling, que é a arte de contar histórias, né, para conquistar corações e transformar vidas com histórias poderosas. São técnicas para você contar a história bíblica de um modo mais eficaz, de um modo mais interessante, e também histórias que não estejam na Bíblia, mas ilustrações, né? Histórias ilustrativas. Então você aprende as técnicas de storytelling para poder contar essas histórias. É bem interessante. Você gosta de fazer uma pregação diferente de vez em quando? Esse livro é interessante para você, tá? Tem também um bônus aqui, que é o uso de inteligência artificial para criar o esboço de pregações de narrativas. Bem legal, tá? Esse aqui é o livro que eu tive bastante empenho nele. Levei vários meses trabalhando nesse livro. Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. Eu fiz uma análise do livro de Esther, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua hebraica, de modo muito simples e dinâmico, tá? Não tem nada muito técnico aqui, não. Bem simples e dinâmico. Trabalho bastante a parte cultural e histórica, além da parte linguística, tudo de modo muito simples, tá? E tem a primeira parte é o comentário inteiro de Esther. Segunda parte do livro é você conhecer a parte histórica, cultural, por exemplo. No livro de Esther, inaugura-se a festa de Purim. Então, eu fiz também uma pegada bem histórica da festa de Purim. E, além disso tudo, a parte cultural, histórica, tem até receita de comida, né? Receita de um doce que eles chamam de orelha de amã. Eu nunca provei ainda desse doce, mas tem ali a receita. Eu consegui a receita e coloquei no livro. Então, até você, né, que gosta de fazer comidas diferentes, tem ali bastante quitutes envolvendo a festa de Purim, descrita no livro de Esther, né, começada ali no livro de Esther. Então é bem interessante. E o meu principal objetivo foi trabalhar o antissemitismo, tá? Porque o antissemitismo tem crescido muito no mundo, ou também chamado de judeofobia, né?
cresceu muito no mundo, no Brasil também, por causa dessas questões das guerras envolvendo Israel, né, as guerras atuais. Por causa disso, eu senti a necessidade de lançar esse livro ainda esse ano. Eu tinha programado a publicação desse livro para ano que vem, para 2026. Mas devido a tanto antissemitismo que eu tenho visto, inclusive, infelizmente, né, na própria atuação do nosso governo brasileiro atualmente, nós estamos aqui no ano de 2025, então, para poder tratar desse tema e dar minha contribuição contra o antissemitismo, né? Então, eu lancei esse ano, eu me esforcei bastante para conseguir lançar esse ano o livro. Então, Esther, a providência divina contra o antissemitismo, é o meu comentário à luz da Bíblia hebraica, palavra por palavra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tá bom? É um livro muito interessante, um comentário de Esther bastante envolvente também, tá? E acompanhando ele, tem o aparato crítico do livro de Esther. É um livro mais técnico, trabalha aqui a exegese de modo muito mais técnica, tá bom? Então eu fiz esse livro aqui para aqueles que podem fazer até a compra do combo, né? Podem comprar o comentário de Esther e o aparato crítico para aquele que tem interesse no estudo mais profundo, tá legal? Esses são os livros, então, que eu quero indicar para vocês, especialmente esse aqui, o livro, meu comentário do livro de Esther, A Providência Divina contra o Antissemitismo, tá legal? Muito bem, já que tratamos aqui, né, de toda a parte literária, vamos agora pensar aqui novamente em nosso tema do jejum. Voltando aqui, ó, para a primeira página, você pode perceber, esse PDF aqui, a Teologia do Jejum, ele está disponível para você gratuitamente. Você pode fazer contato com o pastor Aderson ou mesmo comigo, né, pelo meu WhatsApp, 021 998 58 5402. Você faz contato comigo pelo WhatsApp e eu te mando aqui gratuitamente o PDF, A Teologia do Jejum. Não é que maldade, né? Coloquei essa imagem aqui de um monte de comida que a gente geralmente gosta, batata frita, né? Mas, enfim, eu tô falando de jejum, tô falando de comida também, né? Da privação temporária de comida. Nós já falamos aqui na primeira parte do nosso estudo, nossa primeira aula, e agora estou aqui na parte do tópico 4 da nossa apostila Propósitos do Jejum. Uma apostila que tem 9 páginas no total, nós estamos na página 5, Propósitos do Jejum. Então, já falamos aqui, ó, da definição do jejum, os fundamentos bíblicos, falamos sobre o jejum na vida de Jesus, é nosso principal exemplo, né, de homem que jejuava constantemente. E vamos entender agora aqui o propósito do jejum. Para que o jejum funciona? Como ele funciona, né? Primeiro, o jejum serve para a busca de direção divina. Sem o jejum, você vai ter mais dificuldade para buscar a direção. Então, esse é o primeiro propósito. Eu já havia explicado desde a aula passada, e muita gente entende errado, achando que o jejum, o propósito dele é como se fosse uma bomba atômica espiritual para convencer Deus para além de qualquer objeção que Deus pudesse ter, né, para nos abençoar. Então é como se quando eu jejuasse, eu estivesse dando argumento incontestável a Deus para me abençoar, para atender os meus pedidos. Não é isso, tá bom? Isso aí é um pensamento errado. O jejum não é essa bomba atômica espiritual para Deus atender você, não é, tá? Mas o jejum é um propósito que você faz para você ter mais proximidade com Deus, ter mais comunhão com Ele. Quando você jejua, você está dizendo que você está colocando de lado até mesmo necessidades básicas, como a sua própria alimentação, para que você foque totalmente na oração, na busca de Deus, na leitura e estudo da palavra. Então, tudo isso é a mensagem que você passa para Deus quando você se propõe a fazer o jejum, tá?
Então, o jejum serve para busca de direção, tá legal? Não é para você convencer Deus a ele fazer a sua vontade, porque Deus não pode ser subjugado por ninguém. Agora, você pode estar submetido a ele, e ao estar submetido a Deus, você então está sujeito a buscar a direção dele para a sua vida, porque o Senhor é ele, e não você, né? Bom, o jejum, então, é frequentemente usado como um meio de buscar a orientação de Deus. Em Atos 13, versículos 2 a 3, a igreja em Antioquia jejuou e orou antes de enviar Paulo e Barnabé em sua missão. Então, aqui tem uma situação de busca de Deus para poder até mesmo enviar missionários, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Atos 13, versículos 2 e 3. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, tá? Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram, tá? Então, você percebe aqui que nesses dois versículos, a ênfase era o jejum, tá? A comunhão com Deus envolvendo o jejum, tá? Tanto no versículo 2 quanto também no versículo 3. Então, o jejum, ele era uma prática muito comum e muito usada na época aqui, né, da própria igreja, a igreja do primeiro século, a igreja originária, né, para que a gente possa então entender que a prática do jejum era muito comum, tá? Além de expressar a busca divina, a direção divina, né? O jejum também serve para expressar arrependimento e humilhação. Então você se arrepende dos seus próprios pecados, pedindo naturalmente perdão a Deus, né, e se humilhando na presença de Deus. O jejum serve então para você demonstrar isso, tanto o seu próprio arrependimento, quanto a sua própria humilhação também, né, se apresentando a Deus, tentando se manter puro, né? E ao se colocar nesse fator, né, de arrependimento e humilhação, sem comer, ficando fraco, né? Se submetendo à fraqueza física para poder fortalecer a sua vida espiritual, o jejum, então, ele é uma ferramenta muito importante para esse tipo de abordagem, né? Então, o jejum é uma expressão de arrependimento e humildade diante de Deus. Aí você tem aqui a passagem de Joel 2, os versículos 12 e 13, que vamos ver já já, né? Nessa passagem aqui, Deus convoca o povo a jejuar como um sinal de arrependimento. E aparece essa frase aqui, que vamos olhar lá com mais calma, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. Vamos direto lá no texto, para te ver exatamente como está lá, né? Os dois versículos de modo completo. Você tem lá, então, Joel 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Então, temos aqui duas coisas interessantes. No versículo 13, ele fala de rasgar o coração e não a roupa, e não as roupas, né, ou as vestes. Porque, de fato, o símbolo de luto e de tristeza profunda era marcado fisicamente, na época da Bíblia, né, com dois atos. O primeiro ato é rasgar a própria roupa. Roupa era um objeto caro. Quando você abre, rasga então a roupa, você está mostrando que você está em desespero, que você está humilhado, né? Que você está completamente sem, fora de si, né? É a ideia do luto, é a ideia da tristeza profunda, da depressão, né? Então aqui o primeiro ato era rasgar a própria roupa, puxar assim e rasgar a gola da roupa, enfim, né? Você rasgar a própria roupa não é ficar totalmente nu, mas é rasgar, né? Ficar com a roupa rasgada publicamente.
E depois, tipo, depois disso também a expressão de luto era feita quando você pegava pó, pegava areia e jogava na própria cabeça também. Eram sinais culturais e sociais, né, de você demonstrar luto, desespero e tristeza profunda, tá? Então Deus disse, né, rasguem o coração e não as roupas, ou seja, não é apenas uma demonstração externa de tristeza, de luto, de humilhação, mas é você fazer de verdade, né, no coração, ser sincero, e não apenas esteticamente fazendo assim, né? E aqui ele pede, né, converta-se ao Senhor seu Deus, retornar ao Senhor Deus, né? Para que possa, então, estar de fato recebendo as bênçãos da obediência em vez de a maldição da desobediência, não é? E por que que tem que fazer isso, né? Por que que tem que se arrepender para Deus? Porque ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado fazer, tá? Então, veja a importância do jejum para demonstrar o arrependimento pessoal e a humilhação também, não é? Isso que tudo coloca o seu coração novamente em sintonia com o coração de Deus e mostra então Deus favorável à sua causa, tá? Então, convertei-vos a mente todo o vosso coração, o jejum, o choro e o pranto é necessário, tá bom? Para que você possa, então, ter a sua vida com Deus em plena atividade. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem. Qual é a relação, então, do jejum com a oração? O jejum está totalmente ligado à oração, à própria leitura da Bíblia, né, o estudo da Bíblia. Tudo isso é parte da sua consagração pessoal e é parte do seu empenho em estar mais atento à vontade de Deus e às coisas de Deus, tá? Então, o jejum está completamente ligado à oração. Para isso, nós temos que buscar aqui, ó, conexão com a oração, conexão com Deus, né? Sempre com oração. E o jejum é parte dessa disciplina, né? Ele é frequentemente acompanhado de oração, veja lá, em Lucas 2:37. Quando Ana, a profetisa, servia a Deus com jejum e com orações também. Vamos dar uma olhadinha lá, Lucas 2:37. Agora, Ana, né, era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava à noite e dia com jejuns e oração, com jejuns e orações. Veja que Ana era uma senhora já de idade, 84 anos, a mesma idade da minha sogra, né, que está aqui com a gente. E ela, mesmo com a idade avançada, ela não deixava o templo, mas estava sempre ali adorando dia e noite, com jejuns e com orações também, né. Então a profetisa Ana servia a Deus assim. O jejum, então, intensifica a busca espiritual e a comunhão com Deus, quando a gente faz o jejum, de modo que agrade o coração de Deus, né. Além disso, o jejum, ele também serve para nos trazer o poder espiritual. Lá em Marcos 9:29, que a gente já vai dar uma olhadinha, Jesus menciona que certos demônios só podem ser expelidos
por meio de oração e jejum, indicando que o jejum pode aumentar a eficácia da, da oração. Então, aqui não é você só fazer o jejum sem orar também, né? Como se você estivesse só fazendo o jejum. Ah, ok, estou aqui convencendo Deus. Não. O jejum, como eu já disse, ele serve para te aproximar de Deus. É uma demonstração de dependência, de humildade, né? E você vai fazer isso em oração. Você recebe o poder espiritual pela oração acompanhada do jejum, tá? Então, de fato, o jejum pode aumentar a eficácia da oração. Mas vamos dar uma olhadinha lá em Marcos 9:29. É nessa passagem que Jesus fala sobre o poder do jejum, né? Marcos 9:29. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Então, o jejum acompanhado da oração, tá? Ele é muito eficaz para nossa atividade espiritual, especialmente na hora da gente expulsar alguém, o demônio de alguém, né? Eu já tive essas experiência de exorcismo, né? De libertação de algumas pessoas. Eu lembro vividamente uma senhora, há muitos anos atrás, eu era solteiro ainda, inclusive, que ela, sempre que ela bebia bebida alcoólica, ela ficava endemoniada, né? E no que a gente chama dos deuses da Umbanda lá, a gente chama do Zé Pilintra, né? Que era o, o, a entidade lá espiritual que estava associada ao álcool e às drogas, né? Então, quando ela não era usuária de drogas, mas ela usava muito álcool. E eu lembro vividamente disso, né? A gente ia para lá para orar por ela, e depois de muita luta, depois de um tempão, o demônio saía e deixava aquela senhora livre, né? Mas ela não havia se convertido ainda, ela não era cristã. Eu lembro de uma vez, inclusive, que eu estava jantando em casa, aí me chamaram lá na emergência para ir lá orar. Eu fui lá e participamos, né, desse momento. Foi uma luta também naquele dia. Naquele dia eu não jantei direito. Enfim, né, participei lá, junto com alguns irmãos, da oração para a libertação daquela mulher. Mas enquanto ela não se convertia, ela não ficou verdadeiramente livre. Ela estava sempre em casos assim, de endemoniamento. Um desses casos eu nem estava em casa, fiquei sabendo depois, mas num desses casos, ela incorporada chegou a arrancar lá o varal de roupa e pegar aquele fio do varal, enrolar no próprio pescoço, né, enrolar no pescoço dela, e o demônio estava, quando estava enrolando lá o pescoço dela naquele varal, ele iria matá-la, né? Ela acabaria morrendo asfixiada ou enforcada ali naquele varal. O vizinho, que era cristão, né, percebendo isso, correu ali, pulou o muro dela até e correu ali para poder. Ele era vizinho parede a parede, né? Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele pulou o muro, correu ali, conseguiu no braço, sozinho, tirar a, aquele varal enrolado no pescoço dela. E depois eu fiquei sabendo disso, né? E quase ela morre. O demônio estava bastante furioso, né? Para poder tirar a vida dela. Enfim, com o tempo, ela finalmente se converteu, parou de beber, e até a última notícia que eu tive dela, não sei se ela está viva ainda, porque há anos, né, que eu não tenho contato, mas a última notícia que eu tive dela é que ela estava na igreja presbiteriana, estava bem, totalmente liberta, e livre, né, do endemoniamento. Então, há tipos de problemas espirituais, como endemoniamento, que só sai com jejum e com oração, tá? Então, nesse texto aqui, a gente percebe o poder da oração
especialmente quando ela está atrelada ao jejum, a um poder espiritual mesmo contra demônios, né. Muito bem. Quais são os tipos de jejum que nós já até falamos aqui, né. A gente já está chegando no final quase do nosso estudo, apenas 2 aulas, né, serviram para a gente poder esgotar o assunto. Então, quais os tipos de jejum? Você tem aqui o jejum total. No jejum total, é a abstenção completa de alimentos e de bebidas por um período específico, como o jejum que Moisés fez, né? Ficou 40 dias e 40 noites em completo jejum no monte, e para receber a lei do Senhor. Então, naquele período, nesse jejum prolongado que Moisés fez, ele foi sustentado por Deus, ficando 40 dias e 40 noites ali, 1 mês e 10 dias, né, que ele ficou ali. Eu já dei essa advertência na aula anterior, mas nunca é demais, frisar. Você só deve fazer jejum por um período de tempo curto, especialmente o jejum total, tá? E você vai aumentando o tempo de jejum enquanto você aguenta, né? Você tem que pensar na sua saúde, tem que pensar nos seus limites físicos, emocionais também, porque o jejum também ele traz, uma afetação nas emoções, especialmente na parte espiritual, né. Ele também é bênção para a sua vida espiritual, mas faça com cautela. Eu contei aqui a história, né, na aula passada de uma irmã que conhecida da minha sogra, da minha esposa, que perdeu a vida por isso. Ela adquiriu uma doença séria de tanto fazer jejuns prolongados, e aquela isso tem mais diz mais respeito a a insegurança espiritual e emocional dela do que propriamente a busca pela santidade, né. Ela exagerou na dose, contraiu uma doença muito séria no sangue devido ao jejum prolongado, e ela acabou morrendo, né. Então, o jejum é uma arma espiritual, ele é uma disciplina espiritual importante e necessária, muito eficaz, mas vá devagar, entendeu? Não precisa, agredir o seu corpo para poder se aproximar de Deus, não é? Não faça isso, tá? O seu corpo também é parte da adoração a Deus, então tem que cuidar bem dele, né? Bom, a abstenção completa, então, de alimentos e bebidas por um período específico é o jejum total. O jejum parcial é a abstenção de certos alimentos ou de tipos de alimentos também, como o jejum de Daniel. Em Daniel 1:12, a gente vai ver isso, onde ele se absteve de manjares do rei. Então ele não parou de comer tudo, né, o jejum dele era parcial. Ele comia só legumes, né, legumes, frutas, verduras, e não comia daquelas comidas lá sacrificadas aos ídolos e apetitosas e tudo mais, mas eram comidas espiritualmente comprometidas, né. Veja aqui, Daniel 1:12. Daniel disse a ele, aqui ele está se referindo ao o eunuco, né, diretamente, associado ao cuidado deles, né. Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Ter os legumes para comer e água para beber. E apenas isso, né. Ele evitou comer as comidas do rei Nabucodonosor, que eram comidas apetitosas e tudo mais, mas que faziam mal, eram sacrificadas aos ídolos. Então Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles evitaram eles evitaram comer daqueles manjares, né, para poder ficar fazendo jejum parcial, comendo apenas legumes e aquele alimento mais frugal, né. Eles ficaram de aparência mais forte, mais robustos, e então a direção lá do local onde eles estavam definiu: "Ah, ok, então já que deu certo, vamos parar de dar as comidas aqui do rei para todo mundo e vamos dar somente as comidas que o Daniel, e os seus amigos aprovaram nesse período". Eu acho que isso deve ter tido problema para eles, né, porque
O ser humano é assim, né, mexe com algumas coisas, mas não mexe com a minha comida, né. Eu acho que os outros companheiros de Daniel lá, e dos, né, Mesaque, Sadraque e Abednego, não gostaram muito não, né. Outros cativos tiveram o seu regime restrito por causa de Daniel e seus amigos, né. Isso pode ter dado BO lá, na época da Bíblia. Bom, então além do jejum total e parcial, tem também o jejum espiritual, que além da abstenção de alimentos, pode incluir a renúncia a outras atividades, como entretenimento, para se concentrar mais em Deus, tá? Então você vai fazer o jejum de celular, de Netflix, de cinema, de novela, de YouTube, entende? Jejum de Instagram, enfim. Aquilo que mais te pega, aquilo que você mais fica preso, você mais gosta de fazer nas redes sociais, é também uma forma de você jejuar, né? O jejum que não envolve comida, mas é um jejum que envolve algum prazer que você tem, você abre mão temporariamente desse prazer para poder, se dedicar mais a Deus. Por exemplo, o tempo que você perde, né, na internet, você para com a internet durante o tempo e vai ler a Bíblia, vai orar, né, vai ler um livro teológico, enfim, vai ler um dos livros que eu tenho indicado aqui, né. É uma disciplina que você faz. E você tanto é saudável para você ficar menos tempo vadiando, né, nas redes sociais, zapeando para lá e para cá, né, de modo improdutivo, quanto também para você, para você se dedicar mais a Deus, né, às coisas de Deus. Então, o jejum espiritual, ele pode levar um tempo maior, porque aquilo tem restrição de tempo, né, você pode ficar o quanto tempo puder fora desses prazeres, que na verdade o ideal é se você começa com o jejum, depois você abandona por completo algumas atividades improdutivas, né, que não vão te levar a lugar nenhum. Então tá aqui, ó, os 3 tipos de jejum: total, parcial e espiritual, sendo esse espiritual não envolvendo comida, mas atividades, hábitos, né, e você vai dedicá-los a Deus, tá bom? É o seu tempo totalmente dedicado ao Senhor. Tá legal? Tópico 7: o jejum na vida cristã. A prática do jejum, ela deve ser, feita contemporaneamente. Por quê? Porque o jejum continua a ser uma prática importante na vida cristã, sendo utilizado em momentos de busca por direção, arrependimento e intercessão pela sua vida ou pela vida de alguém. Isso porque Isaías 58 fala sobre Deus ali critica o jejum praticado por alguns judeus que estavam longe da lei de Deus. Mas o problema ali do, da condenação que Deus faz contra o jejum daquelas pessoas dizia respeito, primeiro, não ao jejum em si, mas dizia respeito às práticas erradas, né? O abandono da lei de Deus que o povo de Deus estava praticando ali. Esse abandono da lei de Deus é que estava afastando o povo do próprio Deus. Por causa disso, né, Deus recrimina ali o jejum deles. Não pelo jejum em si, mas recrimina por causa da hipocrisia de fazer o jejum estético, apenas o jejum ali, né, aparentando santidade, sem que de fato tenha santidade. Então, Deus só condenou em Isaías 58 o jejum por causa desse contexto. Aí você vê aqui que mesmo no Novo Testamento, homens de Deus, mulheres de Deus, continuaram fazendo o jejum. É uma prática constante, ainda válida, contemporânea, portanto, e abençoadora para hoje, tá? Mas o que importa é a atitude do coração, como a gente está vendo aqui, né? A sinceridade ao fazer o seu jejum de modo correto. O jejum deve ser realizado com a atitude correta, buscando a Deus sinceramente, e não como uma forma de ganhar favor ou reconhecimento diante de Deus, né? Então, o jejum é uma arma importante
O jejum é realmente uma bênção quando você faz de modo correto, com a atitude espiritual correta, com o sentimento correto e também com a responsabilidade correta, o que diz respeito também à duração e à forma de você fazer o jejum, respeitando os limites do seu próprio corpo, tá? Para você não ter problema de saúde devido a jejuns prolongados. Isso não edifica a sua vida e nem mesmo glorifica a Deus, né? Isso é inclusive motivo de escândalo contra o próprio reino de Deus, tá? Então não seja motivo de escândalo para outros, mas seja motivo de bênçãos para aquele que percebe que você pratica o jejum, sim, junto com a oração, junto com o estudo bíblico, mas de modo equilibrado e coerente. Tá legal? Muito bem, concluindo então todo o nosso curso sobre o jejum. A teologia do jejum é uma prática espiritual que visa aprofundar a relação com Deus, buscar a sua orientação e expressar arrependimento. O jejum, quando realizado com o coração sincero em oração, pode trazer transformação espiritual e o maior entendimento da vontade de Deus. É um convite à disciplina espiritual e à dependência de Deus em todas as áreas da vida. Este estudo bíblico sobre a teologia do jejum pode ser aprofundado através da leitura das Escrituras e da reflexão sobre como aplicar os princípios em nossas vidas diárias. Tá legal? Muito bem, pastor Anderson, já terminamos aqui o nosso estudo. Espero que todos tenham gostado, né? E caso haja dúvidas, agora a palavra é sua. Joia, joia. Bom dia. Quero dar bom dia a Zilmar, que está aí conosco também, outras pessoas que passaram por alguns instantes aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. É um estudo muito importante a respeito do jejum, é um estudo muito importante que nos chama a atenção, né, sobre os excessos que muitas das vezes nós vemos as pessoas cometerem, né, com relação ao jejum, e que ao invés de estar abençoando, está trazendo até consequências ruins para a própria vida. E isso é muito importante, tá bom? Eu não sei se a irmã Zilmar quer fazer alguma pergunta, né, sobre o estudo de hoje, ou se algum irmão quer fazer alguma pergunta. Caso não tenha, nós vamos então passar aí para as considerações finais do nosso querido amigo Reverendo Davidson, né? E eu quero também pedir para que você esteja compartilhando esse link, esteja compartilhando esse link para outras pessoas também terem acesso a essas informações. Bom, não tem? Reverendo Davidson, por gentileza, faça suas últimas considerações e depois ore por nós. Amém. Só lembrando aqui que eu já tenho definido com o pastor Anderson o nosso próximo estudo, né? Nossa própria sequência de aulas, que é a teologia da adoração. Olha que legal, né? Para você que tem interesse por esse assunto, que gosta de louvores, para você que pode indicar essa nova série de estudos para algum membro da sua igreja que tenha envolvimento com o ministério de louvor. Algum ministro de louvor, né? Alguém que toca, que canta, que ministra, ou mesmo você que gosta de louvar a Deus, né? Então, vamos tratar da teologia da adoração. Fica o convite, então, para você nos ajudar divulgando a série que, se Deus quiser, começaremos na próxima semana, a teologia da adoração. Tá legal? Então, dado essas considerações finais, vamos orar então, né? Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, ó Pai, com mais um estudo, o estudo bíblico sobre o jejum, a teologia do jejum, e como a tua palavra nos ensina sobre essa prática espiritual que é tão saudável e abençoadora para a nossa vida. Pedimos agora a tua bênção, a tua sabedoria, para que aqueles que forem colocar em prática o jejum na sua vida possam fazer de modo sábio, de modo equilibrado, de modo que realmente abençoe, evitando exageros. Então, cuida de cada um de nós, nos aproxima de ti,
nos dê condições, ó Pai, de conhecer a tua palavra com mais profundidade. Assim pedimos a ti essas bênçãos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Shalom, então, para todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Reverendo Davidson, por nos abençoar nessa manhã. Shalom. Amém. Shalom, shalom.